pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do nosso programa Marcas do Amanhã, sempre trazendo aí algum convidado que já passou, que já vivenciou algum desafio que envolve a marca, o negócio, a comunicação. E hoje dois convidados especiais, e eu vou passar para o Isacão aqui que está comigo à distância, apresentando esse programa. Isacão, seja bem-vindo, estamos juntos e à distância e conectados. E aí? Fala, Drezão! Tudo bem, meu irmão? Tudo Beleza. certo aí? Olha, eu queria estar muito aí no estúdio com vocês, porque eu acho que hoje a gente tem um dia muito especial aqui no Marcas do Amanhã. Quero conectar você que está nos ouvindo aí, nos assistindo. Hoje a gente traz aqui dois convidados para lá de especiais, a Marli Kunen Ferreira e o Daniel Artem. A Marli e o Daniel, hoje eles são empreendedores, têm as suas próprias marcas aí, o Daniel empreendendo na Trixcom, Arquitetura, Engenharia e Construção, a Marli na Mr. Click, Base, enfim. Mas a gente tem uma relação de muitos anos, onde a gente vivenciou conjuntamente em pelo menos duas empresas. É isso aí, eu, a Marli, o Daniel, o Andrezão, na Ampla e na JBX, o processo em que, de certa forma, a gente trouxe para a mesa o processo de estruturação, transformação de marca, para ajudar aí a potencializar os negócios, né? Tanto a Ampla como a JBX. A Marli, ali num território mais de pessoas e gestão, o Daniel ali num território mais de engenharia, de vendas, de projetos. E eu queria dar as boas-vindas para vocês. Estou muito feliz que vocês estão aqui com a gente, para a gente contar um pouquinho dessa nossa jornada juntos, que foi, está e continuará sendo juntos aí. E hoje vocês com as marcas próprias de vocês, com os negócios de vocês. Sejam bem-vindos ao Marcas do Amanhã, passando a bola aí para vocês, gerando já uma reflexão, né? Se eu apresentei vocês corretamente, primeiro ponto. E o segundo é, como que foi vivenciar aí, enxergar do ponto de vista de gestão, pessoas ali, a Marli, depois o Artem engenharia, pessoas ali, obra, campo, projeto, vendas, como que é receber e construir junto um projeto que envolve a estruturação, transformação de marcas e o que isso traz de impacto aí na perspectiva de vocês. Sejam bem-vindos, gente. Obrigada, é uma honra para mim estar aqui com vocês, são parceiros aí, fizemos muita coisa juntos, eu acho que foi bastante construtivo e tudo, e é isso, é um prazer estar aqui, em primeiro lugar. Eu também, estou super feliz, adorei o convite, fiquei ansioso esse tempo todo até chegar hoje. A Marli já conheço há muito tempo também e super parceira, assim, adoro trabalhar com vocês dois. Muito obrigado aí pelo convite. Já engatem aí, Drezão, depois você vai contextualizar um pouco a empresa dele, já engatem aí a deixa, né? Como que foi aí da perspectiva de vocês vivenciar projetos, processos estratégicos aí que olham para a marca, que trazem pesquisa, definições estratégicas e o impacto disso no dia a dia? Acho que é muito enriquecedor, né? Assim, não tenho o que falar, até porque participar dessa construção, nas duas empresas que a gente participou, é como se você tirasse a coisa de um lugar intangível e trouxesse para um ambiente real, né? Eu acho que isso que é uma das coisas mais interessantes disso. O que eu quero dizer? Porque muitas vezes você percebe que a questão de marca, de branding, está na cabeça da diretoria e tudo mais. E o trabalho que a gente fez juntos foi uma coisa tão enriquecedora, de participação de todo mundo. Acho que foi meio que uma construção mesmo, né? Na verdade, já existiam culturas, em cada uma das empresas, culturas já existem, já eram, só que você não pensa sobre elas. Então, eu acho que o trabalho feito nas duas empresas, nas ocasiões, foi um trabalho de vamos colocar em palavras o que é a nossa cultura. Eu acho que isso é uma coisa, tornar real mesmo, né? Então, quando você está falando com um funcionário, ele às vezes, escuta lá uma frase de efeito e tal, mas ele não refletiu sobre aquilo. Ele não está pensando naquilo. E a partir do momento que você traz essa discussão para dentro da empresa e pergunta qual a sua percepção disso, qual a sua percepção daquilo, que valor você vê aqui dentro e tudo mais, você acaba tornando uma coisa mais real mesmo, uma coisa mais de verdade, uma coisa mais a ver com a cultura, embasado na cultura.
né? Então, você não deixa de fazer nada fora do que a empresa pratica. Só que você torna aquilo o dia a dia das pessoas. Acho que é isso. Você torna o dia a dia das pessoas. Eu acho que isso que é rico, é bacana. Quando vocês fizeram um trabalho na JBX e na Ampla, acho que o mais legal foi vocês entenderem o que era a empresa, né? Vocês vasculharam, como se fossem um psicólogo, né? Vocês foram de pessoas em pessoas, líderes ou pessoas que tinham influência, né, ali dentro da organização, foram entendendo essas pessoas, entendendo as dinâmicas e mapeando toda a empresa como um todo, né? A marca como um todo, o branding como um todo, para que depois vocês pudessem fazer um trabalho para fora, né? E que, na verdade, é um trabalho que estava ali, estava envolvido com a gente, né? Estava enraizado naquelas pessoas, só que vocês conseguiram botar para fora de uma forma bonita, de uma forma bacana, muito bem apresentado, e trazendo valor para a empresa, que eu acho que é o principal, é trazer valor. A empresa vai lá, ela quer investir em branding, quer investir na marca, e vocês conseguem trazer isso à tona. Vocês trouxeram à tona. E eu acho que o que é bacana também é que cada colaborador, ele sente como fazendo parte daquilo, né? Então, eu falo muito nessa parte da equipe interna, não sai um pouco para o comercial, a percepção, porque, para mim, para você levar para fora, você tem que estar estruturado dentro. Não adianta você querer vender uma coisa que não existe dentro da tua empresa. Então, quando o cara constrói junto a marca com a empresa, com os proprietários, com os diretores e tudo mais, é muito mais... É verdadeiro, né? Acho que é verdadeiro. E a pessoa se sente valorizada por estar fazendo parte daquilo. Então, ela percebe o que ela, de fato, representa para a empresa nesse momento. Então, acho que isso é interessante. Ótima palavra, verdade. Eu vou sempre contextualizar para os nossos ouvintes, pessoal. A gente apresentou aqui no início o Daniel e a Marli como dois heads que passaram por duas empresas que nós atuamos. A Ampla, Isacão, quanto tempo foi atrás? Quantos anos, mais ou menos, Daniel? A Ampla. 6, 7 anos? 7 anos, acho. Foi, acho que de 2018. Para vocês entenderem, a Ampla é uma empresa B2B também focada em energia, vamos falar assim para simplificar. Energia corporativa. Energia corporativa. E a JBX é uma empresa focada em engenharia e construção. Ambas aí, construção de marca orientada para o B2B. E é legal essa vivência porque os dois passaram por essas duas empresas e foram entendendo a necessidade, né? Tanto é que a Marli traz muito essa visão interna de pessoas, que é o que a gente fala sempre, de dentro para fora. E o Daniel, ele transita dentro para fora, mas como ele é um cara de operações, de vendas, ele também enxergou o trabalho que aconteceu dentro. Mas a gente, nos bastidores ali, né, Daniel, tomando um café, falou para mim como é importante a forma que você se apresenta dentro de uma concorrência. Comenta mais pra gente, por favor. O que a gente tá falando no café é daquele jeito mesmo. Tá. Tentar fazer igual, né? Vamos lá. É o mesmo papo. Quando a gente vai no meu mercado, ele é muito concorrido, acho que como a maioria, só que eu brinco até que ele é commodities, né? O que importa é preço no final. Só que antes da gente chegar na etapa de preço, na etapa de concorrência, você tem que se apresentar ao cliente, você tem que homologar, você tem que transitar em diversas cadeias ali dentro dos departamentos. E o marketing, o branding, ele faz facilitar esse percurso. Porque pode estar eu e a Marli aqui concorrendo. Se eu tenho uma boa marca estruturada, com os meus atributos muito marcantes, e o meu cliente enxerga isso, é muito mais fácil ele confiar e ele acreditar no que eu estou trazendo para ele, do que um outro que ele está trazendo alguma coisa, um PPT simples lá, que ele pode ter montado em 2 segundos. Né? Um tem consistência, o outro ele tem vontade apenas. Então, isso facilita o percurso dentro do cliente. E acho que essa consistência vem com o que a Marli falou, né? Da gente explorar, né, Isacão? Tá lá no fundo minerando, porque o nosso trabalho é buscar essa verdade. Nada mais de que... Não é uma criação, é simplesmente uma tradução acho do que isso já é a palavra. existia. Explorar, investigar, né? Eu lembro de uma reunião que a gente teve, numa dessas empresas que a gente estava fazendo esse trabalho de branding, que era para encontrar os atributos, né? Então, devia ter 5, 6 pessoas ali, líderes, né? Pessoas mais envolvidas ali. Não só diretoria, tinha equipe de operação mesmo. E a gente ficava discutindo quais são os atributos que a empresa tem, né? Quais são os maiores, os que mais relevantes. E é engraçado que quando as pessoas começam a falar, apesar delas não saberem ou terem discutido sobre isso antes, até mesmo porque a reunião surgiu ali, né?
todas falam a mesma coisa. Todas falam, é esse atributo, é isso que é importante. Mas a empresa como um todo, inclusive o diretor, o presidente, não sabia ou não dava importância para aquilo. Então é muito legal isso. Isso foi uma das reuniões que eu mais gostei de atributos, assim. Eu acho que a percepção também da diretoria e dos colegas de que é a mesma, né, que as pessoas têm, isso que é a cultura, né? Você traduz a cultura. Você traduz a cultura ali. Todo mundo envolvido com a mesma mentalidade. Só que às vezes as pessoas não estavam sabendo e vocês conseguem enxergar isso e botar e unir. E nós trouxemos também pesquisa que é a visão do cliente, né? Que atributo é importante para o cliente. Né, Zacão? E eu acho que a gente traz um contexto de diálogo que é muito legal, né? Que dentro desse universo B2B, um monte de gente fala, é difícil trabalhar marca, é difícil ser diferente, porque normalmente os protocolos de compra, eles são bastante engessados, né? Mas eu acho que quando a gente consegue encontrar esses espaços possíveis de diferenciação, por mais que seja ali num detalhe da jornada, né? E a gente tem que entender como que o cliente do outro lado está comprando. O que motiva ele a comprar, qual que é o passo a passo dele. E aí quando você consegue minuciosamente ali identificar os pontos de contato e eventualmente o ponto de contato é o próprio vendedor, é aquela pessoa que está ali na reunião de apresentação, né? Não basta só ter um material bonito na tela, né? Precisa existir uma narrativa ali que de fato conecte. E isso vem dentro desse universo B2B, em bastante projeto que a gente atuou, da necessidade de você conseguir trazer o apelo de cultura, né? A Marli comentou que sim, eram empresas que já tinham cultura, mas quando você olha para dentro, né, dentro do nosso processo, você identifica ali essências, forças latentes, encontra ali os fatores motivadores, a gente olha para fora, identifica ali oportunidades, como que os players estão se comportando, e a gente consegue ali unir o que faz mais sentido para a gente com o que o mercado mais precisa. E você traduz isso num plano conectando primariamente as pessoas de dentro para fora, eu acho que a gente consegue criar diferenciação mesmo em jornadas de compra complexas, né? Como o Artem bem comentou. E aí, Marli, trazendo aqui para a realidade, né? Quais são os desafios de você implementar talvez uma atualização de um padrão cultural, uma evolução de um ambiente ali de cultura corporativa? O que tem de desafiador ali? Porque a gente está lidando sumariamente com pessoas. Pessoas sempre têm uma complexidade enorme, né? A gente sabe que cada um tem uma coisa, mas a partir do momento que você trata, acho que as pessoas como iguais, né? No sentido de cada um ter a sua importância e tudo mais, e se respeitar, e saber conversar, e traduzir o que tem em comum para as pessoas, eu acho que esse é o ponto. E você falou, né, a gente trabalha em empresa B2B, mas o B2B, ele também tem pessoas no meio, é feito de pessoas, então acaba sendo people to people, de qualquer jeito, não tem como. Então, a essência tem que falar de coisas que vai bater no coração do outro também, como valores importantes. Então, não adianta você ter um valor se o cliente está procurando outra coisa, se o cliente está procurando preço e você está preocupado com qualidade, sei lá, não vai chegar uma hora que não vai casar. Então, não adianta você querer forçar a barra. Eu acho que é importante ressaltar o que as empresas têm de melhor, né, no mercado que elas atuam. Como o Daniel falou, o preço é uma coisa muito significativa, não só no nosso negócio, em todos os negócios, eu acho, mas tem coisas além do preço, né? É o valor, qual é o seu valor, qual é o valor da sua empresa, o que ela vai te trazer de benefícios além daquele monetário, né? Então, essa construção passa, para mim, essencialmente é por isso, pessoas. E que é o que traduz depois para um excelente atendimento, que traduz depois para uma relação parceira com o cliente. Acho que envolve muito do relacionamento humano. E o que você falou de discurso é verdade, né? Não adianta eu ter uma apresentação bonita se o meu discurso não tiver a mesma sintonia. E aí quando você pega essas pessoas que a Marli está falando, todas têm o mesmo discurso, todas têm a mesma linha de raciocínio, fica muito mais fácil você pegar toda a apresentação, todo o discurso e tudo que foi trabalhado e conversar dessa forma. E o cliente acaba percebendo, né? O André falou assim, mas o cliente ele também é entrevistado, tal. E é verdade, o cliente foi entrevistado e ele enxergou o quê nessas abordagens que foram feitas por vocês? Justamente os mesmos atributos que lá dentro nós enxergávamos. Né? Então isso é bem legal. Você pega as pessoas, você pega o cliente, você pega
a empresa como um todo e acaba unificando. Dentro do nosso método, né, Zacão, a gente tenta trazer essa visão de diferenciação, porque é muito difícil. Porque a gente fala que a gente até participa de muito evento, a gente fala que é difícil a marca diferente. Mas todo mundo tem aí o que torna aquela empresa aquela marca especial. Então a gente entende, quando a gente entra numa empresa, tem o diferencial que é mencionado, então o diretor, o fundador, os líderes eles mencionam algo. Tem o diferencial que é percebido, ninguém mencionou e a gente percebeu. Tem o diferencial que o cliente pediu e nenhum desses outros são esses que a gente está falando. E tem outro diferencial que é o que o mercado está pedindo. Então a gente tenta trazer uma visão 360 para saber o que a gente realmente de fato consegue entregar em termos de serviço. Sim. Nesse caso a gente está falando de serviço. Poxa, conseguimos entregar? Conseguimos chegar nesse nível? Conseguimos. Legal, então vamos trabalhar em cima desses diferenciais. Então, é um grande cruzamento de uma série de informações que constituem aquela estruturação, né? Por isso que a gente fala tanto, né, Isaac? Estruturar a marca é colocar esses elementos, as palavras que constituem o que a marca é. E a partir dali ter atitude. Sim. A gente fala muito que não basta só comunicar, falando, tomando café de novo ali. Se você se você se conectar com o cliente, ganha uma concorrência, mas o serviço for ruim, acabou. Né? Então, a gente não faz a marca... Palavras vazias, né? A gente não faz um trabalho de marca para ser uma embalagem vazia, né, Marli? A gente tem que fazer um trabalho... O branding não salva produto, serviço ruim. A gente está cansado de ouvir isso. Verdade. O que a gente estava falando é que é um tripé, né? Tem que ter a operação muito bem forte, o financeiro, a parte administrativa muito bem firme também, e o marketing. Qualquer um dos três ali que vacilar, um pé vai cair e não vai dar certo. Isso aí. No caso da JBX, especificamente, né, a gente realmente teve um cruzamento ali muito significativo ali de atributos, né, ouvindo o time de dentro, né, entendendo a nossa história, né, o que motivava a gente ter atingido o que a gente atingiu, e depois ouvindo clientes ali complexos, né, corporativos e tal. E aí, Artem, quero provocar você agora, porque tem várias outras lideranças de impacto aqui que também nos ouvem aqui no podcast, e eu tenho certeza que elas também se deparam com situações como você se deparou quando você chegou lá na JBX, ali como um agente mobilizador, né, para explorar melhor ali o plano de negócio, né, dar aquela guinada. E eu lembro que a gente estava um pouquinho antes da pandemia, você me ligou e falou, Isacão, a gente precisa falar sobre evoluir a marca aqui. O que você tem a dizer, Artem, para os seus pares aí de mercado? E depois a gente vai entrar também no seu jeito aí de conduzir a sua marca, né? A Trixcom, depois a gente vai falar dela. Mas o que você tem a dizer para essa turma aí que se identifica também com esse ambiente de, poxa, cheguei numa empresa aqui com baita desafio, seja de alavancar venda, de levar para um novo patamar, mas me deparei aqui com situações que talvez impeçam esse crescimento, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho o que te motivou naquele momento a buscar ali o que a gente já tinha vivido de experiência no passado e reproduzir dentro desse novo ambiente da JBX, né? Como que foi ali? Eu queria ser uma formiguinha, assim, entrar no seu cérebro para tentar tatear, sentir ali a tua visão, o teu campo visual, sabe? Quando eu entrei lá, uma das coisas que a gente estava conversando, né, eu e o James, né, que é o diretor da empresa, era sobre a marca, né, sobre o logo, na verdade, né, a gente estava falando do logo. E era um logo simples, né, e aí a gente discutindo, eu falei, cara, mas a questão não é só o logo, né, a questão é a marca como um todo, né. E aí eu liguei para você e falei, cara, a gente precisa falar sobre marca. Você falou assim, mas você quer um logo? Eu falei, não, o logo eu pego na internet. O que eu quero é discutir a marca, eu quero discutir a empresa, mostrar que a empresa é mais do que ela é. Porque a empresa ela é muito forte, né? Ela tem muitas forças latentes. Só que ela não chegava no público da mesma forma. Então ela precisava chegar e era a marca que a gente tinha que desenvolver. A marca que a gente tinha que mostrar para o cliente. Né? E não só um logo bonito que você compra. Então basicamente foi isso, né? Eu quis fazer a marca, mostrar a força da marca naquela época. E aí vocês me ajudaram nisso. Muito bom. E a gente falou de vários casos, né? Quando você começa a trabalhar a marca, depois eu vou puxar um papo com a Marli que a gente teve nos bastidores também, que é a importância, quando você começa a trabalhar ela de forma mais ativa, se comunicar com consistência e agir, o lado comercial começa a sofrer menos fricção, né? Porque você tem uma mensagem mais clara, as pessoas entendem mais fácil o que você está passando,
Então, o primeiro impacto na área de vendas é esse, né? A gente falou, poxa, a gente consegue participar de concorrência, consegue ganhar mais concorrência, mas não está sendo à toa. Tem todo um trabalho atrás, de um ano atrás, que ninguém está enxergando, né? E a Marli falou uma questão de pessoas que foi importante, né? Se eu não me engano, acho que foi na Ampla, que a gente estava fazendo um trabalho de cultura, um trabalho de fortalecimento, e como precisa de pegar na mão, no bom sentido, que é dar aquele gás, né? Que você falou, puxa, quando vocês migraram, quando vocês saíram, você vê que o projeto precisava mais, precisa de gente. Se não é vocês dando orientação para continuar. Sim, tem que ter continuação todo o projeto, porque é uma coisa que acaba caindo muito no dia a dia, as pessoas acabam deixando de lado por várias questões, e às vezes tempo, às vezes falta gente, enfim. Então tem que ter uma continuidade do trabalho. Acho que não é uma coisa, vamos lá, criamos uma marca, beleza, esses são nossos valores, tá aqui nossos mandamentos e tudo bem, acabou, não precisa. Não, isso não é, isso vai mudando dia a dia, tem discussões novas, você acha que vai elevando o patamar da discussão. E se você não dá essa continuidade, você fica estagnado. Daqui a pouco você está obsoleto também, né? Porque é vivo, né? A cultura é viva. O que acontece dentro de uma empresa, as coisas vão mudando. Entra um colaborador novo que não fazia parte, ele agrega alguma coisa, ele traz coisas novas, as pessoas começam a pensar diferente. Então, tudo aquilo precisa de uma assistência realmente, né? Não pode ser só chegar a fazer o brand, fez aqui uma agendinha bacana, legal. Isso não é branding, né? Acho que isso é só realmente, como ele falou, criar o logo. Não é. A verdade não está aí. Isso vai muito além. A estratégia de marketing é muito além disso. E acionado pelo mercado, acionado por os próprios colaboradores que vão entrando na empresa e o cliente que vai exigindo e tudo mais, tem que estar constante, tem que ser constante essa atuação, né? No nosso método, a palavra gestão, a gente troca por cuidado. A gente fala, você está cuidando da marca? Como se fosse uma sementinha, um filho ali. Entenda de qualquer jeito, mas é cuidar dela, né? O que a Marli falou é importante, que ela tem que ir lá no RH, né? A marca tem que estar lá no RH, lá no comecinho onde eu contrato a pessoa. Será que aquela pessoa ela tem a mesma vibe que a empresa tem? Porque às vezes entra um feijãozinho estragado e não é legal. Ela tem que ter o mesmo tipo de raciocínio. Ou, lógico, ninguém é igual a ninguém, mas a mesma força de vontade que a maioria ali tem, né? Ela tem que entrar com o mesmo propósito, né? Hoje a gente fala muito de propósito, tem que entrar com o mesmo propósito. Sim. E a marca, ela ajuda isso. Com suas diferenças, ela pode ter, mas desde que ela tenha também o mesmo propósito. Tenha no mesmo caminho. Perfeito. Aliás, propósito é um tema polêmico, né? Porque a gente de branding aqui, a gente vê muito livro, e aliás, eu acho que muitas pessoas prostituíram o que é propósito. Concordo. Vou até falar para a câmera aqui. Tem projetos aqui na Tomorrow que a gente não identifica o propósito. E tá tudo bem. Porque identificar um propósito de alguém, de um fundador, de uma pessoa, é difícil. A gente acredita em propósito. Ele existe, mas eu não acredito que a gente vai sentar numa mesa e vamos lá criar um propósito. Isso não acontece. Não. Por isso que a gente precisa de profundidade. Criar, mas criar não vai te trazer valor. Ele é uma construção na areia. É isso. Tem que estar regado nas pessoas. A gente encontrar um fio condutor, né? Então o impacto primeiro é quando você encontra algo verdadeiro, como a Marli acho que bem começou falando de verdade, e não importa qual, porque a verdade é de cada um, é de cada pessoa, é de cada empresa. E quando você começar de dentro, externalizar, tem pessoas que estão lá fora que se identificam com essa verdade. E tem pessoas que também nos identificam e tá tudo bem. Tudo bem. Então a gente consegue também reduzir os pontos de fricção até na hora de contratar. Contrata com menos tração, né? Vende com menos tração. Sim. É isso, eu cortei você. Imagina, eu quero criar polêmica, porque tem uns gurus aí de mercado que trazem uma ideia de, cara, se você não tiver um propósito, sua empresa não vai para frente. Se você não tiver um propósito, você não tem cultura. Cara, é a maior balela, assim, do mundo, assim. Eu acho que se você quer ter uma obrigação, tem a obrigação de buscar algo, não de escrever uma frase bonita, porque escrever meia dúzia de palavras bonitas, o ChatGPT faz, e isso pode não ter significado para ninguém. Então, eu acho que a busca constante do significado, ela é mais importante do que ter alguma frase escrita na parede. E aí, Marli, queria te trazer uma provocação ainda invadindo o território de pessoas, né? O que é, né, na prática? Tenta me trazer, e talvez nem sei se você tem essa resposta, né? Mas o que é gestionar uma empresa
que não tem minimamente valores pré-definidos ou descobertos ou desenvolvidos, praticados, que não tem alinhamento e clareza. Né, o Artem falou um pouco sobre não ter afinidade na contratação, por exemplo, de uma pessoa ou não. O que é você trabalhar este ambiente sem esses elementos que a gente traz aqui, que de certa forma um trabalho profissional de marca busca e tenta encontrar, tenta conectar, e trabalhar com, né? Quais são as vantagens, desvantagens, benefícios, malefícios, né? O que pode acontecer com uma empresa que só contrata ali no emergencial, sem alinhar valores ou sem desenvolver clareza para o colaborador? É um tiro no escuro quando a empresa tá assim, né? Porque você coloca uma pessoa para dentro no risco, você não tem a menor ideia se ela tem realmente uma identidade conectada com a empresa, né? Então, como o Daniel falou, assim, você vai colocando pessoas só sem respeitando a individualidade de cada uma, lógico, mas sem saber se aquela pessoa realmente se encaixa em cada um daqueles locais que ela está, né? Então, por isso que eu acho que o branding, quando ele está junto com recursos humanos, ele é muito enriquecedor no sentido de que você não trabalha só a seleção do pessoal conforme perfil do cara. Não, você vai alinhar o perfil comportamental, as habilidades que ela tem, as técnicas e tudo mais, com os valores, com os conceitos de cultura da empresa. Então, quer dizer, você não adianta você fazer só parte disso. Só parte disso não resolve o todo. Só parte disso não traz uma construção bacana, né? Você tem que realmente pensar em outras coisas além da parte técnica. O cara é um engenheiro, ele conhece bem de controle de obra, não sei o quê. Tá, mas aquele cara, ele tem um relacionamento que ele vai poder falar com os pares dele dentro da empresa, ele vai trazer uma troca relevante para aquilo que a empresa quer. A empresa quer o quê? Quer encantar o cliente, tá? Mas esse cara vai agregar nisso? Ou não? Lá na ponta, né, Maria? Que é o que a gente tá falando, né, Artem? Então, também é muito... Você tem que também respeitar muito, porque até quando a gente fala de perfil comportamental, não tem um perfil certo ou um perfil errado. Você tem perfis de pessoas que se adequam em determinados locais. E tem que saber colocar aquela pessoa no local correto dela. Então, é muito... você tem que ter realmente uma noção do que a empresa quer, do que a cultura exige e como que é aquela pessoa de verdade. Então, é totalmente diferente, respondendo a tua pergunta, Isaac, é totalmente diferente você trabalhar sem isso, que tá no tiro no escuro mesmo, brincar de cabra cega, né? E você ter esses elementos na mão, né? Eu acho que traz, até para a pessoa que entra numa empresa, que ela percebe logo de cara, você faz um onboarding com a pessoa, apresenta para ela quais são os valores, quais são os conceitos os atributos, a cultura da empresa, o que ela valoriza, e onde ela está, por que ela está, qual é a história e tudo mais, a pessoa já se sente acolhida, ela já chega na empresa fazendo parte do negócio. Ela não é um cara que está entrando ali num ninho, um vespeiro, que não sabe como é que é e nem nada, ele está se sentindo acolhido. Eu acho que é totalmente diferente, não tem comparação nenhuma de um jeito e do outro. A pessoa já vai lá, quando ela é contratada, ela entra com medo, né? É um momento difícil para ela. Então, quando ela encontra uma estrutura por trás, um onboard, uma estrutura bem feita, ela fica mais confortável, acaba ajudando. Com certeza. E só complementando o que ela falou, quando você não tem isso, você tem um turnover muito maior. Você acaba desligando muito mais gente, porque você acaba contratando ali só pela técnica. Aquele cara ali é um bom engenheiro estrutural. Contrata, dá 2, 3 dias, uma semana, você fala, esse cara aí não sabe nem falar com o cliente. Ou esse cara aí não tem comprometimento nenhum, ou esse cara aí não tá casando com o que a gente precisa. E acaba desligando, né? E dura pouco tempo, né? É um namoro rápido, não um casamento. E eu lembrei de outra coisa que a gente conversou ali também, né? Para quem está nos ouvindo, de novo, quem chegou agora. O Daniel e a Marli são cargos de lideranças que estão nas áreas de impacto das empresas. Gestão, pessoas, comercial, operações. E uma coisa que a gente fala muito. Se você não sabe o que você acredita, como você se posiciona, seja o propósito, não importa. Se você não conhece quem você é, como que você vai passar isso para frente? Aí uma coisa importante que a gente falou ali nos bastidores. É muito difícil um líder, assim como eles, que são líderes dentro dos seus departamentos, não acreditar no valor que a marca acredita. E acontece, isso é difícil, porque a marca acredita em algo,
e o líder não acredita naqueles valores, como que ele vai coordenar uma equipe de 100 pessoas? Como que ele vai passar isso para frente? Aquilo não vai dar certo nunca. O trabalho de marca precisa ser 360. Então, é difícil, é delicado. Quando a gente chega numa empresa e começa a mapear, obviamente sem julgamento, a gente começa a detectar nessas questões minuciosas, fala, poxa, talvez aquela pessoa que está na frente ali, dificilmente ela vai construir para a nossa marca o que a gente está precisando. É extremamente delicado, mas faz parte do nosso trabalho. Né? Acho que tem muito a ver com essa questão que você falou, acho que nos dois âmbitos aí. Se né? o líder não transmitir a mesma informação, não vai chegar, não vai conectar. Tem um campo aí vazio aí que está precisando de uma lacuna ser preenchido. Então, o líder tem que estar coeso com a cultura, tem que estar coeso com o propósito da empresa, tem que estar coeso com os atributos, senão não vai dar certo. Eu acho que a coisa começa a deteriorar quando você percebe que é deixado de lado essa questão, por exemplo, de discutir a marca, discutir o brand. Se você começa a criar intervalos muito longos, né, das reuniões que você faz, né, para tornar aquela coisa viva, a coisa vai se perdendo, vai se desgastando, você vê isso acontecer. Isso é muito triste, porque, para onde foi parar isso, né? A gente não pode deixar a peteca cair. Você tem que continuar, você tem que seguir. É o dia a dia e tudo mais que vai manter viva aquela coisa, né? Da marca, né? Do branding. Acho que o que acontece é que a maioria das empresas acaba vendo a parte de branding, de marca, como um projeto. Eu vou fazer um projeto aqui e vou implantar. Isso não é projeto. Isso é processo, é diferente. Tem que estar dentro da empresa. Tem que fazer parte do negócio. O projeto é um processo que tem uma etapazinha que é um projeto. Depois a gente pode mudar. Mas ele tem que estar ligado num processo inteiro dentro da empresa. É uma parte de um processo. Bem falado. Agora, vocês vão ver que eu sempre só vou fazer uma aterrissagem aqui, Isaac, para os nossos ouvintes. Por que é o nome branding, pessoal? A gente sempre repete isso. Brand é marca, brand é contínuo. Brand é um processo tá no gerúndio, né? de gestão da imagem de uma marca, de um produto ou de um serviço de forma intencional, não pode ser superficial, tem que ser verdadeiro, né, Marli? E acho que fazer esse trabalho é importante. Para concluir, a gente falou ali no fundo, quando uma empresa passa por uma crise, que seja impactada por um fator externo, como a gente comentou ali, a marca também, o fato dela estar conversando, estar no dia a dia, estar com as pessoas, a marca ela tem que mostrar ali o que está acontecendo? Ela tem que mostrar as caras. Né? Acho que a marca diz muito, a resposta dentro de uma crise, de uma empresa, diz muito sobre quem ela é. Né? Porque ela está discutindo, ela está entendendo, ela acredita em algo. E ela vai para frente e se comunica. Transparente, com clareza, sem nenhuma cortina. Então, falar sobre marca não é só falar de sucesso, de venda, de impacto. Não. E nos momentos ruins, como que essa marca reage? O que ela está realmente preocupada em entregar para o cliente ali na ponta, né? Isacão, cortei você, mas eu precisava fazer essa observação. Não, eu tenho uma provocação, inclusive, para o senhor. Porque a sua primeira frase nesse debate, né, de uma marca que projeta ali determinados valores e o líder ou as lideranças se desencontram aí, né? Cara, tem uma baita falha no engano nesse racional. E a provocação é porque existe isso no mercado, tá? Qual que é a falha no engano? Qual que é a circunstância, né? Estamos falando aqui de branding, ser um processo, que no início tem um projeto de alinhamento, onde você envolve pessoas e tal. Qual que é a circunstância de você projetar valores para uma marca em que um líder não foi, talvez, envolvido num processo dessa construção e que nesse momento do envolvimento, você ali fez as coisas se convergirem para onde a empresa vai, né? Qual que é essa circunstância de um líder não estar alinhado com os valores da organização? Porque ele chegou depois e ele acha que é tudo diferente? Ou porque ele não foi envolvido no processo? Ou porque a empresa simplesmente se preocupou em só fazer o logo e projetar ali meia dúzia de palavras e isso veio da cabeça, sei lá, do dono ou de alguém, ou de uma outra liderança ou do marketing? Qual que é essa circunstância? Porque não combina com a nossa forma de pensar na Tomorrow essa possibilidade de uma liderança não ser envolvida num processo a ponto de contribuir com essa construção e de, na contribuição, se chegar num consenso unitário ali. Exato. Parte do nosso papel acho que é esse, né? A preocupação? Faz muito, a gente discute muito, porque parte do nosso papel é esse, é pegar na mão e ajudar. Geralmente, você respondeu algumas aí, né? Em alguns casos, esse líder não está envolvido como deveria, e quando a gente fala de um líder, ele deveria estar, quer dizer, está faltando entrosamento entre as lideranças, né? Muitas lideranças às vezes estão olhando para o negócio, mas não estão olhando para a marca no mesmo sentido, então eles não discutem a marca. Tem caso de empresas familiares, onde existem diversos conflitos. Eu acho que o nosso papel é muito mais de orientar, de entender,
de mostrar que a empresa tem aquele caminho, tem aquele norte, né? E acho que você respondeu a maioria das circunstâncias, Zac. Existem muitas, né? E a gente encontra muito disso, né? Durante os nossos processos. Cara, a reflexão, eu acho que talvez seja para o nosso próprio mercado, né? Como que as empresas estão atuando por aí? Elas estão preocupadas só em entregar um brand book bonito? Ou elas estão preocupadas em fazer com que esse brand book gere sentido para todas aquelas pessoas que serão os guardiões dessa marca durante aí o desenrolar do negócio, né? Eu acho que é uma reflexão para puxar a orelha do nosso mercado. É isso, porque é uma coisa que a gente fala, né? Falar em branding, e aí o Artem falou, né? Falar em branding só no momento do projeto é muito frágil. Porque o branding acontece quando você tira do PPT e vai na prática. Seja no onboard, no dia a dia, né? Acho que eu acho que, só completando a pergunta dele, eu vou me intrometer aqui. Não, é para você falar. Quando você tem lideranças diferentes, cada um tem uma visão. Sei lá, você tá com o cara do financeiro. Já tive brigas aqui com a Marli, ela querendo cortar a coisa e eu falando, não, tem que investir. Enfim, cada um tem uma visão daquele negócio naquele momento. Às vezes a pessoa ela tá desconecta do negócio, mas às vezes ela só tá com uma visão olhando para um outro lado. E vocês estarem ali, fazerem aquela pessoa, ó, você tá olhando pro lado errado, vamos olhar para cá e você olha um pouquinho mais para cá, é que faz enriquecer e fazer o negócio dar certo. Porque essa questão é importante. A gente sabe que o líder tem ali seus objetivos dele, do departamento, a responsabilidade dele. Mas a marca é a agenda de todos. Sim. A gente até falou, agora que vocês estão empreendendo dentro dos seus próprios negócios, e eu queria voltar uma pergunta antes para falar de desafios, que nem tudo são flores. É importante. A marca é a agenda do líder, a agenda do CEO, a agenda do empreendedor. O empresário tem que cuidar da marca. A venda ali, óbvio, é o coração do negócio, mas quem estiver só olhando para a venda e não olhar para a marca, o Artem falou muito sobre isso. Eu aprendi nesse tempo todo a olhar, né? Porque é um pilar mesmo. E agora falando sem passe de mágica, né, Isaac? A gente fala aqui no podcast, caramba, é só coisa boa, é só impacto, é só resultado de venda, as pessoas felizes. Não é assim, pessoal. A gente fala que a gente é muito branding pé no chão. E agora os desafios. Vou perguntar para vocês dois, começando pela Marli. Voltando para a gente depois entrar nos seus próprios negócios. Quais são os desafios reais de sair do projeto, Artem, e entrar no processo, naquele rolo compressor do dia a dia, né, Marli? E onde cada um está olhando para as suas responsabilidades e bater meta. E a marca? E qual que é o desafio de tirar isso do papel e levar para as pessoas quando não tem ninguém ali? Exato. Eu acho que, primeiro, a liderança é fundamental, né, nesse sentido de poder direcionar o time mesmo, né, em o que realmente vai fazer diferença lá na frente, não no imediato, mas lá na frente, olhar mais além, né, do dia de amanhã. Eu acho que isso é importante, a liderança estar em mente e fazer o pessoal se engajar de verdade. Então, tipo, não pode ser uma reunião para discutir branding, marca, não pode ser uma reunião de, eu vou ter que ir lá para aquela reunião toda sexta-feira, não sei o quê. Não pode, tem que ser uma coisa agradável. Puxa, que bacana, estou indo lá para a gente discutir o negócio, a empresa, aonde eu estou, onde eu faço parte e tudo mais. Então, a liderança tem que estar muito firme nesse sentido, de engajar realmente o pessoal, o time, para poder trazer um resultado positivo, né? Eu acho que é mostrar onde a gente vai chegar, nós vamos chegar lá na frente, vai ter uma coisa legal. Então, tem que ter, primeiro, no meu modo de ver, uma liderança que realmente puxe o time para lá. E, bom, não sei mais, me ajuda. Olha, eu concordo com o que a Marli está falando, eu acho que o líder ele é fundamental nesse processo. Além do líder, tem que ter, a empresa, né, tem que identificar algumas pessoas chaves que vão soltar isso para os outros, né? São as pessoas que levam isso mais do que o líder. Porque as pessoas têm mais acesso ao seu amigo, ao seu par ali, do que ao líder, muitas vezes. Né? Então, aquela pessoa vai influenciar, e influencia muito. São as pessoas chaves, né, que tem que estar focada no trabalho. Agora, tirar do papel, tirar do PPT e ir para a prática é muito difícil. É realmente complicado, porque é o que a Marli falou lá no começo. Cada pessoa cada pessoa é um mundo diferente dentro dela. E o que você fala para ela aqui, a outra pessoa ali, ela não recebe da mesma forma. Então é muito complicado fazer todo mundo estar no mesmo navio, na mesma direção, na mesma velocidade. Então é difícil, não é fácil não. Mas eu acho tão legal quando você está, às vezes, numa situação do dia a dia, de repente,
e aí alguém lá fala, olha ali, ó, tá vendo? Olha o nosso senso de dono que nós falamos lá na reunião. É aí, ó, tá aflorando. Então é bacana de ver quando você percebe que eles assumiram aquilo, né? Que aquilo tá fazendo parte da rotina e eles começam a identificar aonde estão os pontos que eles mesmos levantaram, que eles discutiram e tudo mais. Então, e nessas horas de que surgem esses insights, né? Eu acho que os colegas engajando e falando, é mesmo, bacana, isso traz movimento para o negócio. Acho que isso começa a sair do papel mesmo e entrar na rotina. Então, isso acho que é muito legal de ver, né? Nossa, eu lembrei de um caso do passado, não tá nada aqui, que tem a ver com a JBX com a Artem, de dia a dia. Deixa eu contextualizar para o pessoal que está ouvindo. Lá na JBX, Engenharia e Construção, a gente definiu ali que os nossos slogans de marca tinham a palavra comprometido. Porque ela saiu na pesquisa do colaborador, do cliente, do fornecedor, a palavra de comprometimento. Então, a JBX era comprometida com você, com a sua obra, com a sua saúde, com o seu projeto e blá, blá, blá. Eu lembro que a gente apresentou na época um mock-up de um capacete de obra e tinha uma frase aqui do lado que estava comprometidos com a sua segurança. E você me falou um negócio, Artem, que eu já levei para frente isso várias vezes. Vamos tentar lembrar e você me corrige se eu estiver errado, mas foi mais ou menos assim. Gente, se a gente vai colocar aqui no capacete da obra, para entrar na obra, e tem as cores dos capacetes, aprendi isso com vocês também, comprometidos com a sua segurança, a gente mudava a palavrinha. Quer dizer que a gente teria que revisitar todos os processos de segurança na ponta na obra. Aí o Artem falou, puta, tô ferrado, porque já era muito bom, só que eu ia ter que revisar ali uma lista de coisas, por exemplo... Tinha que garantir 110% que aquilo ia ser e aí, adequado ao que eu estava prometendo, ao que eu estava falando. É isso, olha o nosso trabalho vai. Tem um cinto de segurança ali para quem trabalha nas alturas. Aquele cinto, ele tem uma data de validade, né, por exemplo. Então ele vai ter que revisar, por mais que o cinto esteja bom, ele vai ter que falar, joga fora e vamos colocar um novo. Por quê? Eu estou comprometido. Então, Marli, quis fazer um gancho, porque é nesse momento que as pessoas têm que falar. Começa a perceber. Que o Artem falou, se eu estou comprometido com a segurança e vou pôr isso no capacete, eu tenho que revisitar os meus processos. Eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que entregar. O discurso tem que casar com o que está sendo mostrado. Foi um negócio, sei lá, acho que é de 4 anos atrás, por aí. Não sei. Obrigado por trazer essas coisas importantes que... Esse acho que é o dia a dia, né, Marli? A nossa marca, ela vai fazer isso mesmo? É para isso? Vamos recorrer lá, marca. Vamos recorrer ao que a gente falou. É que se você falou que vai fazer, faça. Porque senão o seu cliente lá na frente, ele vai perceber que você não faz, e aí vai por água abaixo qualquer coisa que você tenha construído. Ele vai achar que tudo é só uma frase, né? Então, aí cai por terra tudo que você pensou. Tem que estar bem fundamentado. Acho que foi por isso que eu e o Isaac fizemos uma transição de carreira de agência para trabalhar com branding. Porque a agência tem o seu mérito, mas ela tem uma visão de comunicar. Sim. E a gente hoje... Além de comunicar, a gente tem que pensar, né? O nosso papel aqui como gestor de marca é como eu vou entregar aquilo que eu estou comunicando. Então, coloquei no capacete, comprometidos com a segurança, é uma comunicação. Sim. E quem vai olhar o processo lá para entregar? Então, a gente estava junto com o Artem, a responsabilidade era dele, mas temos que entregar, então. Então, acho que essa é a acho que questão, é por isso né? também que o Daniel falou que é um tripé, falando de a empresa, as pessoas e o branding, né? Porque se você não tiver os três conectados, realmente não dá para funcionar. Não tem como, né? Não dá para levar adiante uma coisa que realmente é séria. A engenharia não cobrar, o financeiro não der dinheiro para acontecer e o brand falar que faz. Não tem jeito. 3 pés, se ficar sem um, cai. Ele cai. É muito bom. E aí, Zacão, quer falar daquela vida empreendedora deles, que era uma virada de chave, né? Só completando o que vocês estavam falando, fica frágil, né? Em algum momento pode ficar frágil. É aquela ideia de uma embalagem bonita, ali na gôndola do mercado, que você compra, a hora que você vai comer o produto ali, fala, putz, não é bem isso. Aí você não compra mais, simples assim. Você pode até gerar uma compra ali, uma venda, mas seguramente você não vai gerar uma fidelização. E aí... O nosso mercado, Isaac, desculpa, e o nosso mercado, a fidelização é 110%, porque a gente trabalha com outra empresa, né? E para ele deixar de comprar da gente é muito mais fácil do que um consumidor. Uma obra que você faz para uma casa, não deu certo, você vira ali e vai fazer a casa do lado, e você não está nem aí para o cara. Né? Quando é uma empresa que presta esse tipo de serviço. Quando você faz para uma empresa, você está prestando por uma grande multinacional, ou quem seja, você vai vender outra obra no mesmo dia, ou no dia seguinte você está vendendo outra obra, então você tem que garantir que aquilo seja realmente adequado. Desculpa, é isso. Não, imagina. Agora sim, a curiosidade, né?
qual que é a diferença aí, e aí fazendo aí uma transição agora para a gente falar um pouco, porque a gente focou muito em vocês como lideranças de impacto, né, ali na JBX, na Ampla, mas em determinado momento vocês também decidiram empreender, e aí, o que muda? Ou não muda? O que vocês aproveitaram do que vocês já conheciam em termos de marca para olhar para a marca de vocês? O Artem aí a gente até deu uma mentorada, deu uma força, uma pegada, mas seguramente muito mega preparados assim no que vocês já trouxeram para a gente e tal. Qual que é a diferença de nuance em você construir marca sendo uma liderança de impacto e sendo dono da própria marca? Tem diferença? Não tem? Como vocês pensaram nisso? Bom, vamos lá. Vou começar aqui. É bem diferente, primeiro porque quando você está dentro de uma empresa, você está fazendo parte de um contexto com várias outras pessoas e de uma história que não é sua. É uma história que você tem que embarcar e fazer acontecer, e aí você tem que dar match ali para ver se combina com você. E o dinheiro é daquela empresa, né? O aporte é daquela empresa. Quando você vai fazer por conta, você vai criar a sua marca, você vai fazer a sua história, primeiro você tem mais receio, né? Pô, será que eu tô indo no caminho certo? Cara, é difícil, né? Você não tem muita chance de errar. Tem que ser eficiente, cara. Você tem que ser... É uma flecha no alvo, porque senão, se errou, você pode dançar ali já. Então, isso acho que é o primeiro ponto mais crítico. Segundo, que você tem que enfrentar várias barreiras pessoais, né? Psicológicas sua. Putz, será que isso vai ser legal? Será que aquele cara vai falar comigo? Será que... Enfim, várias coisas suas que você tem que enfrentar. Eu, particularmente, eu venho desde pequenininho já sonhando com isso. Então, já trabalhei em N lugares aí, né? Mas eu sempre falei, eu sou empreendedor dentro da empresa do outro, né? Eu sempre trabalhei para outras empresas, mas eu sempre tive o senso de dono muito forte. Aquilo era meu e eu trabalhava como que aquilo fosse 100% meu. Eu acho que isso fez eu chegar onde eu cheguei. E quando eu fui fazer a minha empresa, eu já tinha aprendido muito, né? Eu aprendi com o erro dos outros, né? Aprendi com o erro dessas outras empresas e com os acertos delas também, né? Porque o que eles fizeram de certo eu vou continuar fazendo, e o que eles fizeram de errado eu vou fazer diferente. Então eu aprendi muito em todas as empresas que eu passei, e é isso que eu faço hoje. Hoje eu faço o que eu já aprendi, faço certo só. Tento fazer pelo menos o mais certo possível. Eu acho que o fato de a gente ser empreendedor nato, independente de trabalhar numa empresa ou ter o seu próprio negócio, acho que isso faz toda a questão aqui, né? Eu acho que, claro, a gente também aprende com as experiências que passou lá e tudo mais, mas você também tem essa coisa de ser mais arrojado e tudo mais, com uma bagagem maior, né? Para mim está sendo um pouco diferente porque, primeiro, eu sempre trabalhei com serviço e agora eu estou com produto. Então, está sendo uma coisa bem difícil, assim, no sentido de que, meu Deus, não é... Só que eu começo a entender que hoje em dia você não vende apenas produto. Você tem que vender as experiências que o produto vai te trazer. Então, não é aquela coisa que eu tinha essa noção de que é uma coisa, não envolve relacionamento, sentimento, não, tudo equivocado. Você lida com a maneira como você vende, o seu pós-venda, sua assistência técnica, tem uma série de coisas envolvendo pessoas. Não existe só negócio de objeto, não existe. Por mais que seja um e-commerce, que no meu caso é um e-commerce, você tem um relacionamento muito forte com o cliente. O cliente tira dúvida, o cliente quer saber se determinado equipamento funciona com outro, se ele pode, qual é a assistência técnica que ele vai ter, se tiver defeito. Ele quer informação, ele precisa de informação. Então, isso também entra nessa questão de gente. E outra coisa também que eu entrei para essa questão de comércio, que eu via que muitas empresas não enxergam isso. Enxergam justamente o oposto, né? Que não tem que agregar nada de valor, não tem nada de agregar de conhecimento e tudo mais. E não, você precisa conhecer do seu produto, você tem que falar do seu produto com propriedade, você tem que... Então, isso é uma coisa desafiadora para mim, principalmente porque eu não sou técnica, né? Então, estou apanhando um pouco, mas estou aprendendo muito. E também a questão de refletir os valores que eu e meus sócios temos, que é a questão de ter um trabalho realmente de qualidade, um atendimento bom e tudo mais, tem que refletir isso na nossa marca, né, da Mr. Click. Então é isso. E trabalhar, igual a Marli falou, né, ela vende produto, mas ela lida com pessoas, e as pessoas hoje elas são tão rápidas, né, ela manda um WhatsApp, ela quer a resposta em um segundo.
Aí se você não responder aquilo, ela já comprou em outro. Exato. Então é difícil lidar com pessoas, sempre foi, né? Mas a gente tem que sempre estar buscando cada vez atender melhor, ser melhor para conseguir ganhar esse cliente. É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho fala do negócio de vocês, Artem, pra gente entender. Explica para quem está nos ouvindo o que é hoje, saindo lá de você como head, como líder, o que é a Trixcom, e você depois explica um pouco dessa nova empreitada sua digital, vendendo produto. A Trixcom, ela é uma empresa que presta serviço no mercado corporativo. Nós executamos projetos de engenharia, arquitetura e construção. O foco da empresa é trabalhar para empresas multisites, que têm obras recorrentes similares ou iguais, né? Então, eu tenho uma marca, uma franquia X, e ela sempre tem aquele mesmo padrão. Não importa se ela vai colocar aqui em São Paulo, no Sul, no Amazonas, ela tem aquele padrão estabelecido. E é esse cliente que a gente trabalha, esse cliente que a gente busca. Fazemos obras rápidas, são obras aí de 15, 20, 30 dias, então do nada, de repente, aparece uma unidade. Então tem que ser muito ágil, tem que ser muito rápido, tem que ser muito eficiente para conseguir fazer as coisas nesse tempo recorde, no preço que normalmente o cliente quer pagar, né? O cliente que manda no preço. E nós trabalhamos de forma bem colaborativa, então a gente tenta sempre agregar todos os envolvidos ali para conseguir entregar o melhor. E a Marli? A Marli contou um pouco desse grande desafio agora, que é legal. Eu tô com minha família, meus irmãos, minha cunhada. A gente tem a Mr. Click, fazendo meu publi aqui. Nós vamos deixar os endereços, depois os links aqui. Pode fazer. A gente vende produtos para automação residencial, né, smart home, mas produtos que meio que faça você mesmo, né? Muita coisa que a própria pessoa pode fazer, instalar, então usa muito Wi-Fi, então hoje em dia você não precisa ter muita grana para você ter uma casa automatizada. É muito mais democrático e é isso que a gente aposta, né? De fazer um produto, um conforto do dia a dia muito mais democrático. Legal, hein? E aí, Isaac? Muito bom. Olha, eu quero aprofundar. Temos tempo, André? Temos 52 já, o Artem surpreendeu. Nossa, você vê como é. Fala, não, vai demorar 1 hora. Eu falei, 1 hora? Perdido. Ô, Artem, eu quero que você inspira outros empreendedores a cuidarem da sua própria marca, igual você está fazendo com a tua. Aí, muito com o que você absorveu aí ao longo das nossas jornadas, né? Como que você... Porque você nos acionou, né? Pediu ali alguns conselhos, a gente fez umas trocas, e aí você foi ali lapidando, estruturando, mas sem, essencialmente, contratar a consultoria da Tomorrow, né? A gente fez ali basicamente uma mentoria com você, mas o que você evoluiu? Como que você pôs a mão na massa ali, sendo um empreendedor, sem os templates estratégicos, sem tudo aquilo, mas como que você, ali do seu jeito, ao seu modo, conseguiu chegar no que você chegou hoje, que quando você depois começou a falar, eu falei, nossa, né, quem que você contratou para fazer? Você falou, não, fui eu. Falei, na verdade, vem trabalhar na Tomorrow. Eu acho que eu tinha os templates aí, porque como eu trabalhei com vocês, né, eu aprendi muito com vocês. Então eu fui pegando tudo que vocês foram falando, ensinando ali, e eu fui absorvendo, né, tudo aquilo. E quando foi o meu momento, eu tentei pegar tudo aquilo que eu passei com vocês e apliquei. Basicamente foi isso. Lógico, tem pessoas aqui que vão assistir, nunca falou com o Isaac, nunca falou com o André. É um pouco complicado quando você não tem. Você precisa realmente de uma assessoria ou ter vivenciado isso com pessoas que têm o conhecimento, né? Hoje a pessoa toma lá um remédio e acha que tá certo. Não é bem assim. Você tem que ter o conhecimento. Vocês passaram por isso e vivenciam isso todo o tempo. E eu peguei esse aprendizado que eu tive com vocês e fui fazendo. Lógico, eu gosto aí da parte gráfica. Validando também, foi validando, né? Foi validando. Aí eu fui usando a amizade, né? Pra ajudar, né? O que você acha? Como que tá? Tô no caminho, não tô? Mas é legal, é uma coisa que eu gosto muito. Usei toda a parte de atributos que eu aprendi com vocês, toda a parte de conceitos técnicos que vocês passaram. Tentei aplicar. Mas acho que se a pessoa não tiver, cara, pesquisa, sabe? Bota no Google aí, tenta entender. Se a pessoa tiver condição, vai atrás de uma consultoria, contrata a Tomorrow que vai se dar bem. Acho que esse é o caminho, cara. Marca pra mim é importante, sempre foi importante, sempre vi a marca como uma coisa muito importante. E um dos tripés. Então, eu preferi trabalhar ela e deixar ela firme ali também pra ganhar mercado e ganhar as coisas que eu preciso. Porque a marca me traz mercado.
Não, eu acho sensacional, porque vários outros empreendedores também ao longo da nossa jornada que começaram ali a colocar a mão na massa da sua própria marca mesmo e sem grandes rebosteios. Mas o que eu acho importante aqui a reflexão, né, é que sim, se você puder investir, como o Artem está trazendo, invista. Seguramente você vai estar saindo na frente aí de boa parte do mercado. Mas não é só investir dinheiro, né? E mesmo que você for investir dinheiro, é tempo, né? Tem muito tempo investido, porque quando você está ali envolvido no processo, tem muita reunião, as pessoas que estão com você têm que estar envolvidas, então é o HH dessas pessoas tem que fazer parte. Isso é muito mais do que a nota que é paga ali no final do mês para isso, né? O HH, o homem-hora, tá? Porque essa é conversa de engenheiro. Você pode falar aqui para a câmera, para quem está ouvindo, HH, explica aí. HH é o tempo da hora trabalhada daquela pessoa. Então, quando você está fazendo uma reunião, aqui tem 4 pessoas trabalhando 1 hora aqui, quanto que não custou isso para minha empresa, para dela, para de vocês. Então, HH é isso. Eu acho que para quem está nos ouvindo, o nosso processo, que começa com o projeto, ele é muito intenso nos primeiros 2 meses a 3 meses e meio. Né? Então, naquele momento, a gente tem a imersão, visita às empresas, a fábrica, onde o local acontece, o administrativo. Depois, continua fazendo pesquisa com as pessoas em todos os departamentos. Né? Seja uma pesquisa, entrevista qualitativa aqui, tete a tete, para a gente, que hoje a gente grava e tem uma série de formas de fazer isso, ou seja, uma pesquisa em grupo, ou seja, online com o link que a gente manda e a gente vai coletar dados quantitativos. E é legal, porque você começa a ter um termômetro a partir dali. Sim. Então, as pessoas sentem aquela intensidade do projeto. Sim. Durante 2 meses e meio, 3 meses, porque é onde a gente está ali buscando informação, né? É na etapa que a gente chama a etapa número 1, que é a explore. Vamos explorar, vamos mergulhar, vamos se aprofundar. E depois isso tende a continuar, né? Então, com esse que é um processo, né? É isso. Não é um projeto. Nunca termina, né? Nunca tem fim, né? E ele vai voltar. Em algum momento você vai falar, opa, eu tenho que de novo voltar aqui, explorar isso aqui, porque mudou. Mudou a diretoria, mudou a gestão, mudou o cliente, mudou o cenário macroeconômico, enfim. E você tem que replanejar aquilo e fazer de novo. Uhum. Para quem está nos ouvindo aqui, por onde começar a pensar a marca? Primeiro, pegando aqui a fala da Marli, pessoas, cuidar das pessoas, entender quem são as pessoas que você quer construir valor, que você quer servir bem. Esse é o primeiro ponto. Segundo, pensar no amanhã, pensar no futuro. A gente estava comentando o caso agora de uma agência de turismo, não vou ficar falando o nome aqui, que não vai emitir mais as passagens, que foi uma das maiores anunciantes do Brasil, 2021, 2022. Seguramente, ali, óbvio que eu não vou ficar julgando a marca, dificilmente eles estão pensando no futuro. Muito pensando no presente, no hoje, vender, mas não construir valor. Porque se eu quero só vender um negócio hoje, virar as costas e vender, não quero mais vender, eu não estou pensando marca. Então, pensar marca é começar a pensar nas pessoas e lá na frente... Você vai deixar de comprar dele. E cada vez melhor, né? Entender a vida dessa pessoa. Seja um produto, né? Ou seja um serviço. Como que eu impacto a vida dessas pessoas? Como que eu melhoro a vida de todo mundo que está envolvido? É o que a Marli falou, é pessoa para pessoa. É isso. Sempre então, pensar marca, sem pensar pessoa, sem pesquisar, sem pensar no futuro. Se você não está nesse momento, seguramente em algum momento você vai precisar parar para cuidar da marca. Verdade. Né? E vocês perceberam isso em várias etapas da vida, que pelo menos 3 vezes, né? Mas é muito comum a gente encontrar também aí lideranças que acham que entregamos o brand book, ufa, meu trabalho acabou. Graças a Deus vocês entregaram o brand book. Como se fosse o brand book fosse resolver alguma coisa, né? Acho que o trabalho começa, né, trazendo agora a fala do Artem, né, não é projeto, é processo. O trabalho mesmo, né, a diferenciação, a construção de valor começa depois do nosso primeiro projeto, né? Depois você pega o brand book ali e fala assim, vou fazer um vídeo. Meu, mas e agora? Isso aqui tá diferente. No brand book não fala. E agora? Se eu não tenho apoio de alguém para me abrir os olhos e falar, vai por esse caminho, né? Se eu não tenho alguém de marketing ali para apoiar e orientar, não vai durar muito. Vai acontecer alguma coisa errada. Por mais que hajam diretrizes, né, é muito comum que as marcas, no seu momento ali de implementação, né, por mais que a gente estabeleça diretrizes técnicas ali de aplicação em N pontos de contato, mas ela é um organismo vivo que vai se adaptando, vai se polindo, vai se masterizando. Então, acho que esse olhar contínuo, muito depois do Brand Book, ele é fundamental para o sucesso da mentalidade de marca. Né? Aí, se você estiver falando de brand... Né?
As pessoas são criativas, ela pega aquele logo e fala, vou dar uma melhoradinha aqui. E ela pega como assinatura dela, ou enfim. E aí começa a se distorcer. Então tem que... Pôr o logo do Papai Noel aqui no Natal, né? O logo, o chapéuzinho. Quanto maior a empresa, isso é mais fácil de acontecer ainda. Então se não tiver alguém olhando com um olhar de marca e de dono... Brand Book é um negocinho, uma pontinha, né? Um logotipo novo não vai resolver um problema de negócio. O Brand Book por si só na gaveta, hoje a gente tem o nosso Brand Center, que é online, também não resolve. O que resolve são as atitudes do dia a dia, a melhoria na entrega, o cuidado com as pessoas. E a marca ela é apenas uma direção, como o Isaac disse. O Brand Book é um pontapé inicial, ele começa pequeno e ele vai se moldando, ele vai ficando melhor. Eu acho que a grande questão é, quando você cria uma estrutura de marca, você tem um norte. Não importa o lugar. Se você estiver em outro continente, criando uma estrutura de marca, e alguém lá na Ásia, uma agência, alguém que vai contratar alguém, ele olhar para aquele direcionamento, é isso que ele precisa. Né? Quando a gente olha uma Nike da vida, é o just do it. Né? Artem, calça um tênis, aí se você tem um corpo, sai do sofá, sai da cadeira e vai praticar o exercício. O just do it em qualquer lugar, em qualquer língua. É um grande norte do que a marca acredita. Então, e a visão que o Artem trouxe, André, muito até do trabalho que eu fiz próximo da Marli, né, no ambiente de pessoas, né, quem que são os multiplicadores da sua marca aí dentro, né? Quem são os alfas, os betas aí? Quem que é essa rede de conexão que está alinhada com essas diretrizes e que ali no dia a dia, né, no momento dos desafios, no momento que acabou o dinheiro, no momento que deu um pepino para resolver, quem são essas pessoas que vão falar, não, calma, nós temos aqui uma espinha dorsal, nós temos valores, nós temos matéria-prima para nos ajudar a tomar decisão, né? Quem são os multiplicadores? Né? Você pega uma empresa grande ali de 1.000 colaboradores no Brasil, cara, quem são os multiplicadores de marca ali na ponta, ali nas regionais, ali nos sites? Quem são? Será que tem? Será que a empresa já parou para pensar nisso? Ou ela acha que fazendo uma convenção ali anual com todo mundo, com uma palestra motivacional é o que vai resolver? Não é. A motivação ela tem fim, ela termina ali depois de um tempinho. E os estímulos contínuos, né? E aí, eu acho que o maior desafio está aí, né? Está no plano de iniciativas e em se fazer e praticar coisas que ainda não foram praticadas ou que precisam de mais consistência, mais coerência. Precisa de um plano, precisa de alguém, de um pai para cuidar desse plano. Sim. E todo mundo que está ali na ponta, as lideranças estão alinhadas, de energia e de grana, né? Então, para a ação dar certo é assim, não existe segredo. Um pai ou uma mãe, né, André? Um pai ou uma mãe também, né? A energia, a vontade é muito mais importante que a grana. Porque você faz ações que não te custam quase nada. Exato. Você tem que ser só vontade, você tem que ter dedicação para aquilo acontecer. E isso é vontade. Para quem está nos ouvindo hoje, como você constrói marca? Pega os canais de comunicação que você já tem, cria uma mensagem que é consistente, você tem que conhecer você. Mas tem que ser aquela mensagem sempre. Exato. Tem que ser consistente. Começa a cuidar das suas atitudes dentro de casa. A gente trouxe aqui 2 irmãos que são a 3ª geração do Colégio Pentágono. Aliás, um abraço pro Murilo, pro Conrado. E o Murilo trouxe um grande aprendizado para mim. O Murilo é um diretor do Colégio Pentágono, é um grupo de educação. Sim. Então eles têm desde o ensino básico até o ensino superior. Isso é um grupo muito grande, muito tradicional aqui de Santo André. E o Murilo falou assim, André, o projeto de branding, Isaac, vocês trouxeram uma luz para mim. Sabe qual foi uma grande virada de chave na minha vida? Eu passei a tomar café com o corpo diretivo dos professores, porque antes eu ficava atrás do computador resolvendo minhas coisas. E o fato de eu estar mais perto dele todos os dias, todas as semanas, fez com que tudo melhorasse. Então ele, um diretor, mudou uma atitude dele, dia a dia, que foi muito produtivo e ganhou muito e trouxe valor para a marca. Olha só. Que bacana. Ele estando com esses influenciadores, embaixadores da marca mais próximos, fez com que todas as atividades de formas mais ordenadas, os planejamentos e as construções fossem mais consistentes. Os influenciadores vão levar muito mais a informação do que o próprio diretor ali. Então, muito mais. Ele mudou uma atitude dele, que influenciou na marca. Então, você está assistindo a gente, comece pelas suas atitudes. Verdade. O Isaac falou aqui do gorrinho do Papai Noel nas redes sociais, e a gente sempre traz exemplo. Vai chegar o mês de outubro agora, o mês de outubro rosa, que é um mês muito legal, uma causa louvável, né? Onde a gente fala de prevenção do câncer de mama. É uma causa como tantas outras importantes. E a gente já passou exemplos do nosso passado, onde as empresas ligavam, né? Na época a gente tinha agência. Troque um logotipo, coloque o rosinha no meu logotipo. Ótimo, porque a gente está ajudando a propagar a causa. E aí a gente voltava, porque a gente é muito chato, eu, Isaac e nosso time. Bom, antes de pôr um logotipo nas redes sociais, vocês aí que estão na empresa, os líderes, você que tem mulheres no seu time, Marli, você que também tem, no corredor, na hora do almoço, ou no WhatsApp, que agora tem, antigamente era só e-mail,
Você parou em algum momento para perguntar para essas mulheres se elas fizeram autoexame? A nossa marca passou uma mensagem? Deixou um papel colado na cozinha, no refeitório? Porque isso também é atitude. Né? Comunicação é importante, mas óbvio que eu estou contando aqui um caso para deixar mais tangível, mas antes de trocar o loginho rosa, que é legal, ajuda a comunicar, qual é a atitude que você está dentro de casa? Sim. Porque é isso que vai propagar lá para fora e vai ajudar a sua marca. Isso é a questão da verdade que a gente falou, né? Você tem que ser verdadeiro naquilo que você pratica. Não adianta você querer passar uma informação que você não faz. Não dá. Perfeito. A palavra é verdade, a palavra hoje aqui, né? Tripé. Falamos muitas coisas, né? E aí, Zacão? Eu acho que encerramos, hein? Acho que antes, né, aquela pergunta né, para a gente mensurar também um pouco a visão da Marli e do Artem como consumidores de marcas, né? Vocês são fãs de alguma marca? Se sim, por quê? Se não, por quê também? Dia a dia, qualquer coisa. Roupa, vestuário, carro. Você falou Nike, eu adoro Nike, cara. Influenciei você. Mas só porque ele falou. Que mais? Marcas de esporte, normalmente, eu gosto muito, né? Elas são muito fortes, né? Elas influenciam muito, né? Elas trazem informações relevantes, assim, no sentido de você querer estar com eles, né? Então, eu particularmente gosto muito de marcas de esporte. Eu vou falar uma marca que eu sou fã, que eu acho que representa muito, que é a Tomorrow. Aê, olá, obrigado. Não combinamos, não, tá? Essa tá no coração, essa tá no meu coração. Mas por já quê? fez o Pix? Manda o Pix. Mas por que a Tomorrow? Vou me emocionar. Justamente porque é aquela questão do amanhã, né? Você pensar no amanhã. Então, acho que é isso que traduz muito, até pelo nome, até pelo slogan, né? Marcas do amanhã e tudo mais. Porque acho que é por isso, nesse sentido de pensar no futuro, de hoje discutir o futuro. Acho que é bacana nesse sentido. Poxa, obrigado. E qual... Marli, assim, gratidão, né? Depois a gente resolve. Mas agora eu vou poetizar um pouco aqui com o nosso manifesto, né? E qual é a marca que vocês querem deixar no tempo? Vocês pessoas, vocês empresas. Nossa, essa profundo, difícil, né? Profundo. Fomos do lado coach agora, hein, Zé? Essa é a sessão. Importante. Começou a sessão aqui. Importante. Eu acho que eu sempre, e a gente já discutiu isso, né, também, com outros projetos e tal, eu acho que eu sempre procurei uma marca que eu mostrasse alguma coisa, deixasse algo construído, sabe? Não sei como traduzir bem isso, mas deixar um legado, realmente, uma coisa importante que não seja dinheiro, tá? Alguma coisa mais... Então, eu acho que é importante que a gente, como pessoa, a gente passe por esse mundo sendo lembrado, de alguma maneira, por algumas coisas que você fez. Então, hoje eu estava comentando com vocês até de um garoto que trabalhou com a gente, que foi trabalhar em várias empresas multinacionais e ganhou um 10 numa apresentação de um TCC lá na USP. E eu fiquei toda orgulhosa. Então, tipo... Eu acho que é esse tipo de coisa que mais me motiva, que é deixar algo, algum legado, né? Ainda não sei o que seria, mas só o fato de você, às vezes, receber alguma ligação de uma pessoa, puxa, você me ajudou em tal momento, eu cresci, isso é muito reconfortante. Acho que isso é o mais importante da vida. Só a história que você me contou no almoço, você já está deixando o seu legado. Obrigado. Eu ia falar. É bem difícil essa pergunta, né? É uma pergunta que eu tenho que levar para o meu psicólogo, acho, mas... eu gosto de agregar valor para as pessoas, eu gosto de trazer, de colaborar, eu gosto de fazer diferente para ela, de alguma forma ter ajudado ela. Tudo bem, meu negócio é muito material, né? Meu negócio é construção, mas de certa forma eu estou colaborando com alguma coisa. Não só como empresa, mas como pessoa, né? Quando a gente trabalhava em equipe, eu gosto de colaborar com a Marli. Eu gosto de ajudar ela no crescimento profissional dela. Isso é muito meu, né? Como marca, como a minha marca, é difícil responder. Mas como pessoa, eu gosto de agregar e fazer a pessoa ter crescido. Muito bom, podia falar que quer deixar sua marca no tempo. Como pessoa, posso dizer que vocês já deixaram, tá bom? Que fofo. A gente tem Brezão. É isso, né, Zacão? Muito bom, é isso. Eu acho que a gente tem sorte aqui, né? Vocês ainda trabalharam muito de perto com o Isaac. E no outro programa eu falei isso, as pessoas que vieram aqui na mesa, assim,
são pessoas que tornaram amigos, onde a gente É. tá no Instagram, a gente se encontra e tá falando de família mais do que de negócio. Então, acho que muito pelo que o Isaac trazia, eu tive contato bastante com o Artem também, JBX. Sim. Um pouco menos com a Marli, mas tive em ambos projetos por meio do Isaac como interface. E só agradecer, pessoal. Obrigado Obrigada a pelo vocês. tempo. Agora, contando uma curiosidade hoje, foi a primeira vez que acabou a energia aqui em geral, né? Nada segurava aqui, mas deu certo pra gente gravar. E é isso, gratidão. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado por compartilhar essa história, né, Isacão? E é isso. É isso, Andrezão. Também aproveitando aqui, antes deles fazerem o encerramento, para agradecer demais a Marli e o Daniel. Vocês estão no nosso coração. Contem com a gente sempre, nos atuais e nos próximos desafios. E estamos juntos. Bora seguir trilhando a jornada. É isso. Muito obrigado, hein? Valeu. Obrigado, Marli. Ó, com certeza você pode contar com a gente. E eu com certeza conto com vocês, isso é fato. É nóis. Consultorias com tudo que tem. Mas com certeza, é algo que nasceu lá, sei lá, 5, 6 anos atrás. E eu particularmente adoro, cara. É uma pessoa que às vezes eu falo no WhatsApp, assim, e aí como que tá? Esses dias eu fiz um post e o Isaac mandou uma mensagem, caraca, foi demais, isso aqui. É natural, é próximo e isso que é muito legal. Eu adoro vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, é fantástico. Mais uma vez, sou super fã de vocês. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Legal, o prazer é nosso. Eu acho que é um encontro de amigos, né? A gente tá aqui no encontro, não é parceiro e é isso que é importante. Trocando as coisas como a gente sempre trocou. Então isso que é legal. Pena que o Isaac não tá aqui pessoalmente. A próxima ele vem. Tá devendo. Ele faz falta pessoalmente, ele faz falta. É que tem que usar os recursos do estúdio, tem que aproveitar a TV, entendeu? Tá bom. Agora você tá na sala do lado agora, né? Surpresa! É isso aí, Vitão. Se quiser encerrar, obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima.